mês passado, Fala Minas abordou um assunto que muitas pessoas depois acabaram me procurando para saber mais. Nós mostramos, a campanha Abril Laranja sobre a conscientização da amputação. Hoje voltaremos a falar sobre esse tema, para sanar dúvidas sobre o tempo de adaptação e a importância de um acompanhamento multidisciplinar. Eu imagino, que não deve ser nada fácil para alguém ouvir de um médico que a solução, para as dores de algum membro do corpo, com pernas e braços, por exemplo, é a amputação desse membro. Isso também pode ocorrer quando falamos aí em soluções viáveis, para casos de vítimas de acidentes. Mas quanto tempo será que é preciso para adaptação com a prótese? Qual o valor, estimado desses aparelhos? E será que o tipo de amputação também interfere no processo de adaptação com a prótese ortopédica? Essas foram algumas das dúvidas, que o Fala Minas recebeu aí nos últimos dias e por isso nós procuramos um especialista no assunto. O Bruno Foreste é fisioterapeuta e está à frente de uma clínica de fisioterapia especializada em próteses e órteses aqui em Varginha e ele aceitou nosso convite. Obrigado, bem-vindo, viu, Bruno? Obrigado, boa tarde. Vamos. Ô, Bruno, já fala uma coisa, Vamos falar aqui. Quando esse paciente recebe essa informação que vai ter que fazer essa amputação, eu imagino que não deva ser nada fácil, você deve acompanhar todo esse processo também, Isso é um pouco relativo, sabe, Lúcia? Nem sempre a amputação é o problema. Em alguns casos, ela passa a ser a solução do problema, É claro que existe todo um suporte familiar, É uma nova fase. As pessoas, elas interpretam essa informação de forma muito individual, E o aspecto psicológico, o suporte ali de um profissional por trás, não necessariamente, talvez no momento agudo ali pós-cirúrgico do fisioterapeuta, mas talvez de um psicólogo também seja de grande valia. Então, de fato, cada caso é um caso, A gente está acompanhando aí essas imagens que, inclusive, o Bruno mandou para a gente aí, dos seus pacientes. Correto. Essas são fases aí já de fisioterapia, Conta um pouquinho a importância da fisioterapia para quem tem, principalmente nesses casos aí, a perna amputada. A gente costuma dividir a etapa da reabilitação em duas fases, A fase pré-protetização e a fase pós-protetização, Então, por exemplo, nesse vídeo, a gente visualiza um paciente treinando o equilíbrio com o apoio da perna não amputada, Ele tem ali um suporte de uma barra para, eventualmente, quando perder o equilíbrio, e ele está de posse, o vídeo não mostra, mas ele está olhando no espelho, o que ajuda também é ele ter um input visual e ele também se organizar enquanto consciência corporal para se manter equilibrado dentro de uma plataforma estável. Essa é uma das estratégias terapêuticas que a gente utiliza nessa fase pré-protetização, E a gente tem algum outro, se o pessoal quiser trocar o vídeo aí, a gente tem um vídeo já, isso aí, olha, pessoal já na fase de esse é com teste já com andador. Sim, Nesse vídeo já mostra um paciente fazendo uso de uma prótese, é um paciente que amputou acima do joelho, Percebe que já é um senhor de idade, ele faz uso de um andador, porque o andador amplia a base de sustentação para ele ter segurança para fazer o deslocamento do passo, E aí a gente já considera como uma fase pós-protetização. Então ele já inicia todo um trabalho de coordenação motora, um trabalho de descarga de peso nas duas pernas, não mais só em uma, muito semelhante a esse que vai mostrar. A gente já percebe, esse já está sem o andador. Já é uma amputação abaixo do joelho, então indivíduos que amputam abaixo do joelho, a gente exatamente igual a esse vídeo. Em geral, pacientes que amputam abaixo do joelho, eles têm um prognóstico um pouco mais favorável, porque a articulação do joelho faz uma diferença muito grande no processo de adaptação de prótese. Mais um exemplo, Percebe que já é um senhor um pouco mais de idade, tem total controle sobre o domínio da prótese, percebe que ele tem ali uma coordenação motora em relação ao espaço que ele tem de uma perna não amputada com a prótese, já não faz uso de nenhum dispositivo de auxílio para marcha. Nesse exemplo, um paciente que já tem um controle total, inclusive dirigindo ali o seu carro,
E esse não é um carro adaptado ou ele é um carro adaptado? Não, esse não é um carro adaptado. É válido ressaltar que ele estava fazendo alguns testes e que é necessário você regularizar todo um processo burocrático para que você tenha a habilitação para que o indivíduo, o usuário de prótese, esteja legalizado para fazer o que o vídeo mostrou ali, tá? Legal. E aí eu já até te pergunto, né? A gente está acompanhando aí alguns pacientes, né? Já um pouco com a idade mais avançada. Mas existe diferença de adaptação, né? Quando a gente fala ali de outras idades ou até com relação ao porte físico da pessoa? Isso varia de acordo com cada um? O processo de reabilitação ele é individualizado, não tem como você comparar o fato de você basear vendo um vídeo, quem é amputado nesse momento assistindo essa reportagem, ou vendo um vídeo na internet, vendo um cara andar de skate, um cara mais velho andar sem um apoio de uma muleta, um andador, isso a gente não deve levar nunca em consideração esses exemplos, tá? Ele é um processo individualizado, a gente tem que respeitar todas as variáveis que envolvem o paciente, a exemplo, onde ele mora, qual é a realidade, por exemplo, de ambiente na qual ele está inserido. É porque a gente está vendo que esse piso aí não é um piso, né, ali já diferente desse outro piso, ó, que é bem lisinho, bem tranquilo dele. Até é perigoso também, no caso ali, dele escorregar, né, dependendo do piso. Exato. Né? Então, assim, você percebe que tem ambientes que são controlados, sim, talvez aqui, né, que é eu imagino que seja um piso antiderrapante, por ser na garagem. Aquela senhora, você percebe que é uma casa já de uma zona rural, não tinha um piso muito mais irregular, às vezes que tem pedras. Então, assim, existe N situações que a gente busca entender para poder auxiliar, orientar e prescrever uma prótese que seja adequado para aquele perfil de paciente, tá certo? E a gente vem acompanhando, né, assim como na medicina, né, a tecnologia vem para né, ajudar vocês aí que trabalham com esse sistema de prótese, né, porque eu imagino que há diferentes custos também, né, o pessoal sempre questiona a gente assim, olha, mas antigamente era tão caro, hoje em dia mudou isso, já está um pouco mais acessível? Essa é uma discussão que a gente primeiro tem que levar em consideração o acesso desse paciente a conseguir chegar a esse dispositivo, né? Nós estamos em Varginha é uma cidade muito privilegiada. Aqui a nossa região é uma região muito privilegiada, na qual essa amostra de população, né, que são os pacientes amputados, eles têm vários centros especializados para conseguir próteses que são dispensadas pelo SUS, tá? Aqui em Varginha, por exemplo, nós temos 2 setores. Nós temos a FUVAI, que é o CER2, né, que recentemente foi credenciada e completou agora 1 ano já de prestação de serviço, onde a gente atende a micro de Varginha, algumas cidades aqui da nossa região, onde esses pacientes eles são direcionados para esse local e lá eles são avaliados, como você disse anteriormente, por uma equipe multiprofissional, e essa equipe multiprofissional vai analisar todas essas variáveis e vai tentar ofertar um dispositivo que esteja contemplado dentro do descritivo da tabela SUS, tá? Nós temos aqui também na cidade um outro setor que chama Centro de Reabilitação, que é um setor que ele é mantido pelo Hospital Regional, e nós somos referência para a região do sul de Minas, para 4 cidades importantes aqui da nossa região. Por exemplo, Pouso Alegre, Poste Caldas, Lavras e Itajubá. Porém, esses 2 setores que eu acabei de mencionar, a gente consegue dispensar essas próteses através da tabela SUS. Então, uma informação importante para ser compartilhada, porém a gente sabe que, você mencionou muito bem, em relação à tecnologia, nem sempre dentro da tabela SUS o indivíduo ele vai ter acesso a essa realidade, né? Mas é uma via interessante porque não tem custo nenhum para esses pacientes, né? E aí, né, a gente acompanha aí, né, o trabalho diário, né, de vocês. Eu imagino que, como você disse, é um trabalho muito individualizado e que requer um cuidado muito humanizado nessa hora, né? Perfeito, é aquilo que a gente sempre discute. Na verdade, o paciente ele é uma pessoa, ele é um ser humano, né?
E ele é a ponta do iceberg dentro de um processo. A gente fala que o paciente ele participa diretamente dentro do processo, porque é necessário que ele seja proativo, é necessário que ele acate as orientações domiciliares. Teve um vídeo anterior mostrando o enfaixamento compressivo, não sei se a produção depois vai mostrar. Se conseguir voltar naquele vídeo em que está enfaixando, né, a pessoa, por favor, gente, que aí ele vai explicar sobre esse vídeo, viu, Fera? Então, dentro das orientações que é passado para o paciente e para os familiares mais próximos, na fase pré-protegização que visa o paciente estar apto. Isso, esse vídeo mesmo. Então, esse é um processo, eu diria que básico, para que o paciente ele tenha condição no futuro próximo de ser protetizado. A gente precisa controlar o volume do coto do paciente, porque a tendência que essa perna amputada, que a gente define como literatura chama de coto, ele reduza o volume e deixa ele num formato mais cônico, ou seja, a ponta na extremidade distal, ela deve estar um pouquinho menor em relação à extremidade um pouco mais proximal, para que ele esteja apto, então, receber essa prótese, né? Essa é uma das variáveis que a gente avalia. Legal. Mas é fato que outras, a exemplo, o paciente sair de uma cadeira de rodas, treinar com um andador dentro de casa, não ficar só sentado e deitado. Então, essas orientações, elas são passadas para a família, para o paciente, e é importante que ele entenda esse processo porque ele faz parte. Então não adianta também ter toda uma equipe multiprofissional composta pelo fisioterapeuta, até porque, dependendo do encontro semanal que é geralmente feito com esses pacientes, a gente atende hoje, daqui uma semana ele retorna, a intervenção que foi realizada hoje, passada uma semana ela se perde, entendeu? Então você não tem resolutilidade nenhuma nesse sentido, desde que o paciente ele então seja aplicado e proativo nas orientações que foram ali passadas. Legal. Tá certo? Doutor Bruno aí, né, Foreste, esteve com a gente aqui, muito obrigado. O tempo é muito curto, né, mas eu agradeço a sua vinda aqui. À disposição, obrigado pelo convite, estou sempre às ordens. É isso, gente. Olha só, é muita informação, viu? Interessante, né? O pessoal me cobrou aí nas redes sociais e tá aí. A gente trouxe um especialista para abordar esse assunto.